ele só tá sendo coerente. A convocação do Neymar até aqui não era justa. Ele tem esses 2 jogos. Ele foi muito bem. Cara, com 26, é aquilo que a gente tá falando, com 26, eu não abriria a mão de ter o Neymar. E ele falou, a gente precisa parar de perder. Parar de perder. Tá, é uma aposta tá feita. São Paulo ser campeão brasileiro, com esse elenco Acho que que tem. o Paulista com não esse merece grupo. uma cena Mas o Roger Machado de história. treinador, esquece. Esse meu foi o amigo. medo. Ficar prorrogando essa esperança, uma hora o torcedor vai se cansar, ele não vai mais acreditar. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao Palpite Cast, o seu podcast oficial de futebol brasileiro. Aqui não tem mimimi, meu amigo. Aqui não tem chororô. Aqui é o lugar onde a criança chora. E como é que acontece com a mãe, PA? Fala pra nós que quando a criança chora, a mãe deixa chorar, tá crescendo. Eu já apresento aqui. Dá uma Paulo palmadinha. Hoje não pode fazer, hoje em dia não pode mais fazer. Grande Paulo Arnaldo. Seja bem-vindo, de volta, Marcelão. E tu Os é- haters sentiram saudades de você, viu? Ah, meu hater. Eu já vou começar diferente. Meu hater, por favor, manda uma mensagem específica pra mim. Eu amo você, meu hater. Ninguém gosta mais de hater do que eu, essa pessoa que assim que fala com vocês. Eu realmente adoro você, meu hater. Então, pra ajudar hoje a falar sobre hater, a gente vai falar para animar os haters, vão ter uns temas bem Você veio bacanas. meio hater, viu? Ah, Comigo, por causa do eu vi. Neymar, né? Mas é óbvio, eu assisti o programa da semana passada, onde esse canalha ao meu lado passou o programa inteiro descendo a linha no Neymar. Eu não, porque ele sabe que eu gosto do Neymar. Ô, PA, brincadeiras à parte, vamos apresentar agora o nosso convidado. Vamos. Que grande convidado. Estamos hein, recebendo Paulo aqui hoje Gerson Ferreira. Seja bem-vindo, Gerson. E Valeu, quem é o Paulo. Gerson? O Gerson é Marcelo. repórter esportivo. Trabalhamos juntos lá na São Paulo Digital, nos anos de 2023 e 2024. Excelente repórter. Esse aqui é um grande repórter e vem aqui hoje para participar do PalpiteCast, vem palpitar, vem falar dos assuntos de futebol. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Valeu, Gerson? Paulo. Valeu, Marcelo. Obrigado mesmo. Tô à disposição aí. Vamos debater. Tem muito assunto, hein? Ô, Vamos- Gerson, você com essa voz, se É. pipocar nas respostas, cai em cima Que do muro, isso? você tá ferrado, hein, Não, velho? tamo aqui. Aqui- Sem chapa branca. Ó, aqui, ó. Ele tá hater hoje, eu falei. Hoje a situação é a seguinte. Doa quem doer. Vamos A falar. gente gosta de autenticidade, a gente não combina nada aqui. Então, assim, honestamente falando pra vocês, a gente fala o que pensa. Independente, a gente não combina nada. Se o PA quiser concordar comigo, se eu quiser, tanto faz. Mas Sim. o que a gente tem que pensar é o que cada um. Essa é a verdadeira espaço democrático. Às vezes a gente discute com os convidados, tá tudo certo. Sim. Mas é exatamente isso que eu prezo como um espaço democrático. Tem Exato. opinião para os dois lados e cada um fica à vontade. Também não quero que ele combine, que ele concorde comigo para me puxar meu saco, como diria Óbvio. o grande Barack Obama, né? Livre-se dos puxa-sacos, isso leva para sua vida, mas também não precisa também criar uma discussão onde não existe. A bola pegou na mão, o cara deu uma cortada de vôlei e o cara fala, não foi pênalti. Porra, mas vocês estão cegos? E aí a gente vê isso muito e me incomoda muito nos programas esportivos em geral. PA, vamos às pautas de hoje? O assunto tá quente ou não? Vários assuntos quentes. Vamos falar, é claro, da lista de convocados de Carlo Ancelotti no começo da semana, né? Ele trouxe umas novidades aí. Imaginava-se que íamos ter uma seleção já, uma lista próxima ali da lista final da Copa. Ele foi meio diferente. Parece que ele vai testar mais pessoas aí, né? Mais atletas. Vamos falar, é claro, também do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Tivemos sorteio da Libertadores e da Como eu gosto Sul-Americana. da Libertadores, hein? PA? Que competição. Agora o presidente lá da Conmebol ficou umas 2 horas lá, viu? Virou um show agora, né? Um Teve sorteio. discurso contra Teve caloteiro. discurso, teve de tudo lá. Falou português. Teve de tudo. Eu estava no pré-jogo de Chapecoense e Corinthians lá pela Litoral News, eu só acompanhando no meu monitor e o cara falando. Eu falei, vai começar o jogo do Corinthians aqui, a gente vai Meu conseguir Deus do céu. passar o grupo do Corinthians, né? Porque, né, a transmissão era pro público, a maioria. Precisamos dar aula de corintiano. oratória pra ele, hein? Nada de ser prolixo, viu, meu amigo? Mas olha, ele tava demais. Alejandro. Vamos falar também do Choque Rei. Choque Rei de realidade, será? Porque o São meu Paulo Deus. tropeçou e o Palmeiras venceu e assumiu a liderança. Para mim, normal, né? Mas a gente vai falar sobre isso também. O clássico das multidões. Vamos ter neste domingo Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena. Corinthians não consegue vencer, já 6 partidas. Dorival sendo muito contestado, né? Deu para notar um certo desconforto dele ontem na coletiva, nesta quinta-feira, né? Melhor dizendo.
após o jogo contra a Chapecoense. E vamos falar também da troca de comando técnico do Santos, né? Porque sai Vojvoda. Tchau, Mais uma. Vojvoda. Estamos na temporada de demissões e Mais novas um. contratações. Mais um. Mais um. Então o Vojvoda deixa o comando técnico do Santos e o Cuca chega para assumir. Olha só quanto assunto quente. E aí eu falo para você, vamos começar falando pela convocação da seleção brasileira? Então eu vou fazer o seguinte, tá com a lista na mão? Tá Vamos, aqui, ó. vamos repetir essa lista para a Vamos lá. galera? Com o corte, né, que aconteceu O Alisson hoje, né? acabou de ser cortado, então vem Hugo Souza, Bento e Ederson. Só vou fazer uma colocação. Hugo Souza tem santo forte. Vai jogar a Copa do Mundo, porque é brincadeira. O homem ficou fora dessa lista. E o corintiano é bom de macumba também. Vamos falar, né? Brincadeira. O homem tá aí, hein? Aí, se for pra pegar pênalti, o Souza. Ah, Já aconteceu a Holanda, né? Na Copa do Mundo do Brasil. Trocou ali no final da prorrogação. Eu acho que ele tá indo muito por essa conta- questão. Sim. Porque acho que ele, pegador de pênalti, não tem igual. Cara, e é o terceiro goleiro, né? Convenhamos. Eu concordo Sim. plenamente com você. Cara, assim, ó, quando você vai falar futebol americano, como é que você faz? Você tem troca. No basquete, você tem troca. Então, cara, aproveita o melhor de cada um. Eu não Sim. acho que ele. Assim, eu vi um monte de gente falando, não, o Hugo já é muito melhor que o Alisson. Esquece, não tem nem comparação. Não. Tem que comer muito arroz e Aliás, feijão. aliás, no jogo contra o Chapecoense, ele foi fazer uma saída nesse jogo, complicou ali pro Andileri, Uhum. que teve que ir no carrinho ali contra o adversário, que foi o Rafael Carvalheira, e quase saiu o gol da Chapecoense. Então, ele tem esse problema, o Hugo Souza, na saída de bola. E só no teste que ele teve com o Ancelotti, né? Foi mal contra o demais. Japão, ele foi muito Foi mal demais. né? Errou em 2 gols. Então, sabe? E aí o pessoal tentou transferir a responsabilidade, mas a realidade é que ele falhou nos 2 gols. Não deixou É o de ser um grande goleiro. goleiro por É, isso. Eu exato. acho que assim, o goleiro que tem um futuro muito grande, promissor e tal, mas assim, não dá pra comparar ele com o Alisson. Ponto. Agora, vai indo pros pênaltis, tipo assim, cara, pô, você tem um cara que é especialista nisso, bota o cara, acabou. Né? Exato. E o Alisson não tem histórico nenhum de pegar pênalti de seleção brasileira. Não tem aí essa que- característica, acabou. Vamos seguir a lista? Seguir a lista, Pia. Os defensores, então, Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo Flamengo, Douglas Santos Zenit, Gabriel Magalhães Arsenal, o Ibanez, né, do Al-Ahly, o Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e o Wesley da Roma, da Roma, melhor dizendo, da Roma. É uma entre-safra, né? Laterais, então, de novo, Alexandre e Danilo. E mais uma Copa do Mundo, cara. É, De novo. e pode ainda vir o Éder Militão, né? Sim. A gente vai depender da condição dele. Os meio-campistas. Só uma avaliaçãozinha rápida aqui, PA. Eu acho que nos zagueiros a gente está bem servido, mas as laterais realmente preocupam, né? Eu acho que falta uma renovação na seleção, mas eu acho que também não tem muito diferente do que estão ali. Né? Assim, é duro você, por exemplo, eu acho que o Danilo não tinha que ser mais convocado, mas quando você olha quem é o cara que você fala, pô, esse cara com certeza tá sendo lateral direito, sacaneado. é. Não tem, cara. Não, Ele lateral o nível é baixo mesmo, está em infelizmente. extinção mesmo. O né? nível é baixo, infelizmente, né? Ó, meio-campistas. O Andrei Santos do Chelsea, o Casemiro do Manchester, o Danilo do Botafogo, o Fabinho do Al-Ittihad e o Gabriel Sara. Essa foi uma surpresa. Grande surpresa. Acho que os dois Do foram Galatasaray. surpresas, né? Sim. Atacantes, o Hendrick do Lyon, achei que essa Tinha que estar, né? Tá bem. foi muito boa. A Gabriel Martinelli do Arsenal, o Igor Thiago, que vem arrebentando aí no Brentford, né? O João Pedro do Chelsea, o Luiz Henrique do Zenit, o Matheus Cunha do Manchester United, o Rafinha do Barcelona, o Ryan do Bournemouth e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Ele levou 35 atacantes e não levou o Neymar, hein, gente? Então, isso é complexo, hein? Isso é complexo. Mas Será que vai? Será que vamos não lá. vai? Ó, Mas vai, mas ó, vai ou não vai? é muito bom. Sabe o que eu fico pensando, assim? E a gente não... Eu sempre falei isso. Eu acho o Neymar acima de qualquer um, tecnicamente. Mas, cara, o cara não joga. A gente tem aí, você estava falando antes pra gente, quantos jogos faltam, Jorge, por favor? 12. né? 12 jogos 12 até a convocação. Até a convocação. Qual é a chance do Neymar? Ele jogar os 12 jogos e ter um bom desempenho. O Ancelotti já falou várias vezes, olha, eu não preciso testar o Neymar. Eu sei o que ele pode entregar, mas ele precisa estar bem fisicamente e precisa estar jogando. Então, assim, ele só está sendo coerente. A convocação do Neymar até aqui não era justa. Ele tem esses 2 jogos. Se ele for muito bem, cara, com 26, é aquilo que a gente está falando, com 26, eu não abriria a mão de ter o Neymar. De verdade. Agora, daqui pra frente, quantos jogos o Neymar vai fazer? Você tem a segurança que ele vai bem, que ele vai jogar bem os 12 jogos? Eu não tenho. Então, assim, não dá pra questionar o treinador se o Neymar não jogar e não O for tempo tá convocado. passando, Marcelo. É isso, não tem Tempo jeito. tá passando. E aí hoje veio a informação que
A Cazé TV fez uma proposta, se é verdade ou não é, a gente não sabe, mas Provavelmente. é que a Cazé TV fez uma proposta multimilionária. Pronto, o Neymar estará na Copa do Mundo. Então quer dizer que ele vai estar lá como comentarista da Cazé TV. Então, pode acreditar que o Neymar vai Agora é estar na certeza, Copa. agora é certeza. Seria muita resenha se isso acontecesse. Seria muito legal. Eu né? Agora, acho você imagina uma- a cara da Globo, uma do pessoal sacada da boa. Globo, né? Se o Neymar for comentar o jogo, agora a Globo vai falar, não, pelo amor de Deus, leva ele pra Copa, vai mudar a campanha agora, cara. É, Pode olha o que acreditar. é a guerra de audiência. Assim, Mas assim, o pessoal da Casé, Sacada, né, cara? Que Perfeito. sacada, né? Demais. Você imagina o, Pe- pro o Pelé, jornalista- o Pelé comentou a Copa do Mundo, mas Já, depois de ter várias parado, vezes, né? Em várias 94, vezes. estava na Globo, ele chegou a estar no SBT. ele esteve Mas- na Globo e esteve na Band também, né? Uhum. Se eu não me engano. 94 eu lembro da Globo. Na Globo, É, legal. não, 90 ele 90. era Globo, acho que 86 era na Band, com o Luciano do Vale. E ele é bem mais recente. Treta. É, aquela histórica imagem dele do lado do Galvão. Mas em relação ao Neymar, assim, o Ancelotti ele tá fazendo muitos testes, né? A gente vê aqui, são 12 nomes que ele não havia levado nas outras convocações. A gente olhar pra coerência pra convocação do Neymar, o Ancelotti tá sendo coerente. Claro. Ele tá levando quem tá jogando. E ele fez questão disso. A parte do Neymar não estar nessa convocação é a parte física. Porque ele não está jogando. E aí ele desconversou. Ele foi lá pra Mirassol pra ver o Neymar. E o Neymar nem foi pra Mirassol. Tá bom. Então, assim. Aí ele vira batendo pênalti na Kings League. Eu adoro o Neymar, mas, porra, velho. você Exato. é foda, hein, bicho? Então, tipo assim, eu não tenho nada contra. O Neymar é um cara midiático, é o brasileiro mais seguido nas redes sociais, essas coisas. Dele tá na Kings League ou não. Mas, hoje, ele não é um jogador convocável. Convocável. Eu não Não tô é. nem dizendo que ele é titular na seleção. Concordo. Ele não tá na lista de convocáveis, porque ele não tem condições físicas, e a gente viu nos 2 últimos jogos, contra Corinthians e contra Internacional, que ele não tem condições de jogar uma Copa do Mundo. Porém, eu vou concordar com o Marcelo, são 26 nomes. Se o Neymar não tiver condições de jogar contra o Haiti, por exemplo, ou contra a Escócia, que é geralmente o terceiro jogo da fase de grupos é o quê? Coloca, poupa, né, alguns jogadores isso. da primeira fase. E aí a gente vai ver se o Neymar ele tem nível pra jogar uma Copa do Mundo para fazer o Brasil chegar numa condição melhor na fase já decisiva ou não. Por isso que tem que levar. Porque se não levar, cara, a resenha vai ser grande aqui no Brasil. Porque, assim, virou... Ele tem fã-clube, né? Parece até... Todo mundo vê ele Não, na tem, Casé, não, e tudo tem certo. briga. O que eu vejo é briga na rede social que é de fã-clube contra, né? O cara já virou fã do Neymar e ele quer o Neymar de qualquer jeito. E o outro, mesmo se o Neymar fizer agora 12 gols nos 12 jogos, ou 20 gols nos últimos 12 jogos, o cara não vai querer o Neymar por conta da resenha. Então, assim, o brasileiro gosta muito de resenha. É isso. Porém, a gente precisa ganhar a Copa do Mundo. E eu acho que essa é a grande chance que a gente tem. Declaração do Vampeta. Vou trazer isso para vocês. Eu acho que vale a pena a gente palpitar sobre isso, ou comentar em cima disso. Seria muito bom para o Neymar não ir para a Copa. Esse time é muito ruim e não vai chegar, não passa das quartas de final. Posso te falar uma coisa? É duro fazer essa avaliação, mas com o Neymar ou sem Neymar, e aí quero que vocês comentem sobre o Vampeta e também sobre a seleção. Cara, eu tenho comigo que realmente o Brasil tem uns 4, 5 seleções que são muito melhores que o Brasil hoje. França, Espanha, enfim, eu quero dizer assim, que dependendo do cruzamento, independentemente com o Neymar, sem Neymar, eu acho muito difícil o Brasil avançar. Também acho. Então eu acho que assim, o Brasil chegar, cara, não sou mensageiro do apocalipse, eu acho que o Brasil é um time que está sendo montado e tal. Agora eu quero a opinião de vocês, vocês acham que o Vampeta tem razão nisso? E segundo, o que esperar dessa seleção hoje, mesmo na mão do Ancelotti, melhorou muito, mas chega numa Copa, sei lá, dá um azar nas oitavas de final pegar a Espanha. Numas quartas de final, ou pegar a França. Qual a chance que o Brasil tem real? Vamos falar a verdade. O Brasil passou por um ciclo muito tenebroso, né? Com muitos problemas. É que Copa do Mundo, essa tese do Vampeta só cai porque Copa do Mundo, aquele período ali, coisas diferentes fora do padrão podem acontecer, né? De repente ele encontra o caminho, encontra um conjunto. Eu não acredito que vai acontecer isso. Óbvio, pensando na razão, né? Mas às vezes o técnico tira um coelho da cartola e consegue fazer um milagre. A gente já viu várias vezes histórias da Copa onde seleções chegaram super em baixa, né? E de repente desencantou na Copa do Mundo. A própria seleção argentina não era uma seleção
para ganhar Sem a Copa. dúvida, sem Começou dúvida. perdendo o primeiro jogo, por E exemplo. perde o primeiro Aliás, jogo. eu acho a França melhor que a Argentina, mesmo na Copa. Não, claro, sim. E se não resta tivesse um dúvida. treinador imbecil que tirou o Benzema, que podia ter ido para a segunda fase, quando ele olhou para o banco que precisou, não tinha ninguém. Você imagina o Benzema chegando na fase final da Copa. É outro peso, o cara era o melhor do mundo. Aí o Deschamps falou: não, eu não vou levar, problema extracampo. O cara ele aproveitou a deixa e não levou. Esse mês E esse caiu mesinho da Copa é fogo. do O que tem cavalo. tudo na mão, erra, faz lambança, ou tem lesões. Ou, O próprio Rodrigo, né? Uma perda. Bom jogador, Acontece, né? aí aquele favorito cai. E às vezes aquele que tá ali na secura, ou assim, passou por tanta turbulência, chega na hora ali da Copa. Agora, é claro, é mais difícil de acontecer um milagre, não resta dúvida. Eu não vejo, assim... O Brasil não está entre os três primeiros Não, o Brasil, se chegar nas quartas de final, já tá dentro do esperado. Eu acho que uma semifinal para o Brasil já seria Pra bem mim já ok. seria acima. Bem ok. Pra mim. Mas quarto de final eu acho que é. Eu acho que essas seleções top 1, né? Brasil, França, Argentina, coloca Espanha, Alemanha também, os campeões mundiais. Eu acho que Portugal eles- vem com um time forte também. Exato, mas assim, o Brasil, vamos falar a verdade, a Copa do Mundo é um grande festival, né? É um mês, você tem que estar bem naquele um mês. É claro que tem as eliminatórias, né? Você tem toda a convocação, você tem o período pré-Copa, mas a Copa do Mundo em si, ela geralmente ela não premia a melhor seleção. Porque, igual você falou, às vezes um encontro, né, numas oitavas Como de final... toda competição de mata-mata. Né? Exato. Acho que a gente sabe. E outra, é um jogo só, é um mata. Não é mata-mata. Não é nem Pior um é mata-mata e não é uma competição de 38 rodadas como é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Brasil ele tem condições de vencer a Copa do Mundo desde que naquele mês o Ancelotti, os jogadores, não tinha a famosa família Scolari, lembra? Sim, sim. Se fecharam ali, cara, e vamos ganhar a Copa do Mundo. O Brasil chegou classificado na Copa de 2002 na última rodada das eliminatórias, Tem por exemplo. muito disso Em do baixa. foco naquele período. Naquele período. E o Brasil deu sorte também nos confrontos, né? Pegou a Turquia, por exemplo, pegou a Bélgica. São seleções de menor expressão naquele ano de E 2002. grandes seleções caíram também. Antes, Possivelmente né? A própria França caiu, Saiu na né? primeira fase, nem se classificou, por exemplo. Então, assim, é claro que naquele um mês, se o Brasil tiver foco e azeitar, né, como é a palavra agora usada no futebol, pode acontecer o que aconteceu com a Argentina. A Argentina começa a Copa do Mundo antiga, como a gente falou aqui, a anterior, sendo derrotada no primeiro jogo e bateu campeã. Naquele jogo, na prorrogação, nos pênaltis contra a França, e no último lance da prorrogação, o Dibu Martins pega uma bola impossível. Pra você ver que num mata, num jogo, numa final única, tudo isso pode O acontecer. imponderável. E o Brasil tem acontece chance mais, por mais conta dessa disso. vez. Por exemplo, na última Copa, pra mim, a França foi o melhor time e o melhor jogador da Copa foi o Mbappé. Uhum. no E não foi fim- campeão. E não foi, no fim, quem foi eleito foi o Messi e o campeão foi a França. Então, a A Argentina. Argentina. Então acontece. Eu só sinto uma saudade. Quando eu, na Copa de 2018, quando eu fui, a gente tinha um coro que era assim: eita, 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 o Messi não tem Copa. Quem tem Copa é o Vampeta. Eu gravei, mandei pro Vampeta. Mas do Vampeta, Uma tristeza o Messi ter ganhado essa Copa. Apesar de muito Brasil. Chora, meu, xinga. Me pode falar, mano. Eu odiei a Argentina. você sabe que tem uma resenha, né, dos campeões, os últimos campeões, né, os de 2002, que eles torcem contra, pra eles continuarem sendo os últimos Não, o campeões. Vampeta puxa a fila, né? É ele ou o Denilson. né, que Denilson, puxa a esses fila, caras, né? né? Então, não sei não essa opinião do Você Vampeta. sabe que o nosso colega lá, Ivan Marconado, mandar um abraço pro Ivan. Grande Ele Ivan. falou antes da Copa da Rússia que ele não tinha a menor chance, acho que você lembra dessa Ele fala é, dele. é. Tinha a menor chance de Cristiano Ronaldo, Neymar ou Messi serem campeões do mundo. Cara, ele E o Messi, pagou a língua, queimou Olha a língua, né? Quer dizer, bonito, né? Até hoje eu lembro ele. Tá vendo? Você fica falando essas coisas aí. Acontece. Você quer fazer a Hoje eu aposta? tenho uma frase. Você Hoje que eu quer tenho uma fazer a aposta? aposta. Cuidado, hein? Então Cuidado, já você vai vamos lá. apostar, hein? Já vamos direto. Depois a gente vai voltando aqui os temas. Libertadores? Depois tem que falar Libertadores. Vamos direto ao que mais importa. Aliás, antes da gente falar do Choque Rei, tá gostando dessa loucura desse podcast aqui? Gosta das posições, das opiniões do PA? Gostou da escolha do nosso convidado? A voz dele, imponente, aquela coisa. Me odeia, quer me xingar? Então se inscreve no canal. Fale bem ou fale mal, fale da gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, manda para um amigo, fala, olha que quanto xarope junto na mesma mesa, não é possível. Ou então defende, fala assim, pô, o pessoal ali é coerente nas avaliações, pelo menos na maioria delas. Então tá aí, pessoal. Segue e compartilha. Então, primeiro eu vou perguntar para vocês. Tem mais um Choque Rei. Mais um. Eu estava vendo umas estatísticas
que o São Paulo não vence o Palmeiras há um bom tempo. Né? O Palmeiras vem aí numa sequência de vitórias. Muitos desses jogos a gente sabe que a arbitragem foi o grande protagonista do jogo. Mas, de fato, o Palmeiras, independentemente da arbitragem, tem levado a melhor. A pergunta é, esse jogo vai ser diferente? O que esperar desse jogo que tem ali 2 times na ponta do Campeonato Brasileiro? Acho que a questão da arbitragem é muito por conta daquele jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Que o São Paulo estava vencendo por 2-0 e é aquela lambança, aquele erro de arbitragem. No Paulista também depois, né? No Paulista antes. Anteriormente teve um pênalti no Vitor Roque, né? Do Arboleda, que isso. elimina o São Paulo no Campeonato Paulista. E assim, os 2 erros são crassos e reconhecidos, e reconhecidos pela comissão de arbitragem, tanto paulista quanto brasileira. Sim. Agora, falando especificamente dessa temporada, Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram 2 vezes na Arena Barueri, certo? No primeiro jogo lá do Campeonato Paulista, o São Paulo até teve um bom jogo ali nos primeiros 25 minutos, antes da pausa para hidratação. O São Paulo até apertou o compasso, fez um bom jogo, mas depois ali o Abel fez umas correções e o Palmeiras foi dominante. No jogo da semifinal, o São Paulo não teve a menor chance contra o Palmeiras, vamos dizer assim. Dito isso, São Paulo estava na liderança, até antes desse jogo contra o Atlético. O Palmeiras estava na vice-liderança antes dessa partida contra o Botafogo. O Palmeiras venceu com propriedade o Botafogo. São Paulo, para variar lá na Arena MRV, nunca consegue jogar contra o Atlético. Não vou falar nem ganhar, jogar contra o Atlético. São 10 anos sem ganhar o Atlético. Eu sempre falei lá isso na aqui, Arena já, MRV. São Paulo e Atlético, você já pode. Já era, acabou antes de jogar. E assim, é pouco Renato, provável que o São Paulo vá conseguir ter êxito. Apesar de ser um clássico, tudo, eu acho que é pouco provável. A fase do Palmeiras é muito melhor. Eu acho que tá cara de empate. Eu acho que é um bom palpite, vamos Sabe dizer que eu não assim, estou um de empate. muletar, mas eu tô achando que esse jogo. E o vai dar um empate é uma boa pro Palmeiras e boa pro São Paulo também, se a gente parar para pensar diante da situação, né? Mantém a ponta. Por mais que o São Paulo. Estarei nesse Vamos jogo, testar. por sinal, nesse sábado. Muito bom. Você vai pela Litoral News? Literalmente. Porque assim, ó, vamos pensar. Vamos colocar. São Paulo e Palmeiras estão na liderança do campeonato hoje, né? E aí você vê. Quando você vê aí ao longo de 38 rodadas, quem que você espera ver terminando entre São Paulo e Palmeiras que vai ser, hoje eu vou apostar que vai terminar nessa briga ali na frente? Palmeiras. Então, se o São Paulo, quem é melhor? Se você colocar time por time, quem é melhor? Palmeiras. Então, hoje, se o São Paulo conseguir segurar essa pontuação num jogo difícil contra esse, ainda que seja um empate, você segura o Palmeiras, eu acho que tá bom. Eu acho que é até um bom resultado. O São Paulo joga no Morumbi, tem obrigação. Cara, o time do Palmeiras é melhor que o do São Paulo, com ainda o problema de ter perdido o Lucas, que é um jogador que muda muito. Mas passou alguns jogos machucados. Cara, o Lucas é fundamental. Ele e o Caleri mudam o São Paulo. E vamos dizer também, é um clássico. Claro que o São Paulo tem totais condições de vencer. Pode ser o dia do São Paulo e no seu dia do Palmeiras. Acontece. Mas assim, antes da bola rolar, pela condição, pelo nível das equipes, não dá para pensar que o Palmeiras não leva um certo favoritismo e acho que pode acontecer um empate, que é interessante para os dois lados, para o Palmeiras, principalmente, porque está jogando fora de casa. Então, assim, é pouco provável, vamos dizer assim, que o São Paulo consiga vencer o Palmeiras. Mas é clássico, tudo pode acontecer. E eu não estou aqui em cima do muro, não. É porque é futebol, é clássico e pode acontecer. Se o mando fosse do Palmeiras, eu ia dizer, o Palmeiras é favorito. Mas como o jogo é no Morumbi, o Morumbi, o Palmeiras tem mais dificuldade de jogar lá. Então eu acho que é um jogo com a cara de empate. Você... Eu tenho, assim, eu até falei em off, né? O Choque Rei, ele é o clássico que começa antes, termina muito depois e muitas das vezes ele emenda um jogo no outro. Tanto é que a gente tá relembrando aqui Paulista do ano passado, emendado com o Brasileiro, o PA já falou dos 2 jogos do Campeonato Paulista. Assim, é o clássico mais insuportável de rede social. Se você entrar nas redes sociais em semana pré-Choque Rei, é o mais insuportável. Falando de arbitragem, muito pouco, é o Abel falando, aí o Rui Costa dá entrevista também, aí depois vem a TV Palmeiras, entrevista lá o Anderson Barros. Então, tem muitos ingredientes e eu acho que o peso maior para esse jogo de amanhã é pro São Paulo, porque não vence o Palmeiras há 11 jogos, inclusive dentro do Morumbi. 11 jogos. 11 jogos sem vencer o Palmeiras. É muita coisa nesse clássico. Eu tinha feito umas contas em 10, mais são 11 jogos. E é
E o Choque Rei em São Paulo é um dos clássicos, é o clássico mais equilibrado, né? O São Paulo, às vezes, ganhava, passava na frente, tinha 2 vitórias a mais, outra hora mudava, passava o Palmeiras. A gente sempre teve isso, mas ultimamente, né? Agora já tá com essa estatística, o São Paulo não tem conseguido. Então, assim, o Morumbi vai estar lotado. Hoje a parcial foi de 52 mil já ingressos vendidos. Vai estar abarrotado o Morumbi. A torcida tá com o Palmeiras engasgado. A zoeira, né? A gozação do palmeirense. Ter eliminado o São Paulo nos 2 últimos campeonatos paulistas. Agora, de novo, mais recente. Então, vai ser assim: o São Paulo vai ter que fazer um jogo diferente para dar essa resposta ao seu torcedor. Treinador novo. Direção nova. Eu acho que esse é o clássico para você ir para uma data FIFA, que é o que vai acontecer depois desse jogo, para o São Paulo ir com a tranquilidade e, se confirmar essa vitória contra o Palmeiras, vai para a data FIFA como líder do campeonato. Eu acho que pro São Paulo é questão de honra ganhar esse jogo de amanhã, e eu acho que se o time conseguir se pilhar da maneira certa, eu tô dizendo que se pilhar não precisa ter um jogador expulso, tomar um vermelho, né? Porque muitas das vezes o jogador confunde. Sim. Né? Vai dar voadora no pilhado, adversário. não, vou dar um carrinho aqui, pronto, perdeu um jogador, você tá com um jogador a menos contra o Palmeiras. A gente viu a dificuldade do Botafogo de jogar com um jogador a menos, né? Claro que era fora de casa. Então, se mantiver a tranquilidade, o São Paulo tem chance. E eu acho, se eu tiver que palpitar aqui, o São Paulo vence o jogo de amanhã por todos esses ingredientes. Eu vou falar mais uma coisa. Tomara. Palmeiras Mas não acho é difícil. infalível, obviamente, mas é o seguinte: se o São Paulo tiver oportunidade, o Palmeiras ficar recolhido ali, tem que aproveitar. Porque o Palmeiras, se você. É letal. Se letal. você tá lá atacando, tá chegando perto do gol e não faz, Palmeiras. É faz. letal, é letal. O Palmeiras, se ele tem uma chance, ele ganha o jogo, né, cara? Aquela. Você não pode Esse é o detalhe. golpear e não liquidar. Porque realmente, né, dentro e fora de casa, né? Tem que botar a bola lá dentro do gol. É Senão. Eu concordo com você. Tivemos aqui muitos comentários semana passada, eu não estive aqui. Eu estava na praia, descansando um pouquinho, Olha Ilha só. Bela. Ilha Bela, tava bem. Tava ali Comendo um com a família, camarãozinho. com amigos, com os os borrachudos, pescados, aquela conversa que a gente os sabe como é que borrachudos, funciona, é que uma foi boa bem também, né? legal. Botou Mas todo pipocado. eles já gostaram de mim, já. Já. Ele até toma uma junta, ele Famoso bebe sangue uma bom, cerveja, já sangue toma, bom. ele já sabe o que vai Boa. encontrar ali, né? Uhum. Então ele já ele tá preparado. E aí, cara, o pessoal falando da contratação do Roger. E assim, veja bem, a minha opinião com o Roger é parecida com a minha em relação ao nosso querido Diniz. Nem 8, nem 80. Eu não acho o Roger um cara espetacular. Muito longe de achar, mas também não acho um cara horroroso. Só que eu acho que o Roger é um treinador para um time mediano. Os grandes trabalhos do Roger foram geralmente em times medianos. Ele não tem grandes resultados. E aí, quando muita gente é racismo, Não, acho que isso. assim, como é que é? Porque ele é do PT. Cara, assim, a minha preocupação não é essa. Se ele fosse um cara extremamente vencedor, e aí é simples. Você olha o Palmeiras com um técnico extremamente vencedor. Você olha o Corinthians, você tem um técnico extremamente vencedor, muito provavelmente o brasileiro mais vencedor nos últimos 10 anos é o Dorival. Santos agora trouxe o Cuca, a gente vai falar daqui a pouco, que é outro cara. Mas tô falando dentro de campo, futebol. Espetacular as conquistas do Cuca. Aí você olha pro Roger, ele ganhou o quê? Entendeu? 2, 3 campeonatos estadual, uma coisa... uma coisa que a gente falou 15 semana anos de passada. futebol, e não, ele tá assim... Pra mim, assim, de verdade, o questionamento é outro. E aí eu vou reforçar o que eu falei nos bastidores. Aqui tá feita a aposta. aposta. A aposta é o seguinte: se o São Paulo for campeão brasileiro com o elenco que tem, né? Ó o Lógico, corte, se o hein? São Paulo no meio do campo, no meio do ano aqui, ficou bilionário, ó, foi comprado pelo grupo do, sei lá, do não sei o que, aí comprou Pode ser grupo grego. o time, comprou o time do Real Madrid para jogar no Morumbi, é outra história. Mas vamos falar a verdade. O São Paulo, com esse elenco que tem, e com o Roger Machado, se o São Paulo for campeão brasileiro, eu saio de sunga preta aqui na Paulista, ando 500 metros aqui, ó. Eu ando 500 metros na Paulista. Tá aqui, tá por ser hater, torce pra você gosta, quer me ver de sunga, mas não sunga branca, tá? Mas sunga preta aqui na Branca marca Paulista. muito, né? Não, aí é demais. Você pode acreditar, é uma aposta tá feita. São Paulo ser campeão brasileiro, com esse elenco Acho que que tem. o Paulista com não esse merece grupo. uma cena Mas o Roger Machado Seria de história. treinador, e esquece, meu amigo, a gente tava falando alguns. E aí, um monte de gente, São Paulo começou a ganhar. Nossa, que São Paulo. Cara, a gente começou o ano falando que o São Paulo ia ser candidato a rebaixamento, a brigar por quê? Pela condição política. Quando, graças a Deus, aquela diretoria saiu, e por muitos motivos, entre elas, porque vi um racha gritante entre jogadores e diretoria, o caminho do São Paulo era brigar pelo rebaixamento ou ser rebaixado. E aí teve
essa demissão, a gente estruturou um pouco mais. Agora, achar que o São Paulo tem chance de ganhar o campeonato de pontos corridos, cara, que disputa com o Flamengo, Palmeiras, ainda você pode ter. Por exemplo, hoje eu estava vendo aqui, se você me perguntar. É circunstancial a O posição Bahia do tem São um Paulo, jogo, né? o Bahia tem um jogo a menos, certo? Então o Bahia, por pontos perdidos, ele é o líder do campeonato se ele ganhar o campeonato. Se Tem eu um tiver- detalhe, o Bahia só tem o brasileiro. Era isso que eu ia falar. Bahia. Se eu tiver que apostar com vocês, Sim. quem vai terminar o campeonato brasileiro na frente, Bahia ou São Paulo, eu aposto no Bahia. Claro. De verdade. Uhum. De verdade. Então, assim, isso é até uma inocência. Então, acreditar, eu vi um monte de São Paulino empolgado. Falei, cara, pô, se empolga porque você não vai cair mais, se empolga porque talvez você tenha uma chance da Libertadores, mas não cobra o cara. Até na Sula pode Pô, ser que na São Paulo. Sul-Americana, aí é diferente. Sul-Americano na Copa do Brasil, tem um monte de time mediano que vai Mata-mata. brigar com o São Paulo. Aí você briga. Aí você briga. Mas as competições que Palmeiras e Flamengo forem disputar com o time titular e derem a vida, que é o Brasileiro e a Libertadores, esquece, não vai ter competição para o São Paulo. Talvez o Bahia consiga, mas o São Paulo não vai conseguir. Então, assim, o que é o melhor dos mundos do São Paulo? Conseguir uma vaga da Libertadores. Aí, ok. Agora, campeão brasileiro, torcedor, me desculpa, eu não vou vestir nariz de palhaço, eu não acredito nisso. E acho que se o Vai Roger. vestir sunga Não, também. vou vestir sunga. Se o São Paulo for campeão brasileiro com o Roger Machado, tá apostado aqui. O que eu não Neto pipoco, fez não, fazendo escola. Ô, Neto. Ô, Neto, ó, um mas abraço. eu vou te falar, a chance do Neto era real, porque o cara podia pegar um jogo aí contra o 15 de Piracicaba Faltou 3 gols. e fazer 5 gols no jogo. Sim. Mas nem Aqui eu assim, tô hein? falando uma coisa impossível, velho. Entendeu? São Paulo, assim, pra mim, é matematicamente impossível o São Paulo ser campeão brasileiro. Tô desmerecendo o São Paulo? Não, eu torço São Paulo, vocês sabem, mas eu não vejo a condição do São Paulo ser campeão brasileiro. E o torcedor, se tiver isso, vai se frustrar muito. Essa é a minha opinião, cara. Mas tinha o técnico que antecedeu o Roger, né? Ele foi demitido muito por conta de ele falar essa verdade. Sinceridade, né? De ter essa sinceridade. Muito Então, bem colocado. Ao muito que bem parece, a diretoria ela quer vender pro torcedor a ilusão. De que, e outra, o torcedor ele comprou. O torcedor, eu digo sempre assim, o torcedor de Globo Esporte. Sabe o que é o torcedor de Globo Esporte, o Paulo Arnaldo? É aquele cara que fala, eu sou São Paulino, mas ele só sabe das notícias ali, aqueles 30 segundos de matéria. Ele não acompanha o time, ele só fica nervoso porque o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo não ganhou. Agora as o matérias Palmeiras... do Globo Esporte tem 15 segundos. Exato, viu? Não às tem vezes nem 30 mais. é só um boletimzinho ali. É um corte. Então, assim, para esse torcedor, ele não quer saber de 38 rodadas, se o técnico ele tá treinando bem, se o jogador tá Sim, se empenhando. muito bem. Ele quer saber do time ganhar o campeonato. Então, me parece que a diretoria, ao trazer o Roger, tirando o Crespo, ela dá esse recado para esse torcedor. A gente vai ganhar alguma coisa. Porque o técnico anterior, ele sai porque ele tava com um discurso bem centrado, dizendo que o São Paulo buscava 45 pontos no Campeonato Brasileiro por conta disso. O São Paulo não tem condições e nem elenco para disputar uma competição de 38 rodadas. E no mata-mata, é o imponderável do mata-mata. É claro que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil passando por Corinthians, Palmeiras e Flamengo. É mata-mata. A bola entrou, a bola do Rafinha pega no ângulo, desvia ali um pouco ali no zagueiro do Palmeiras, vai no ângulo. O chute do Rato, nunca mais o Rato vai Meu acertar um amigo, o chute como Corinthians aquele. no ano passado. Exato. O Vasco... O Dorival fazendo as mágicas dele, né? Então, assim, é claro que no mata-mata pode acontecer, mas você vender essa ilusão pro torcedor que acompanha, como é o caso da gente que acompanha diariamente o São Paulo, isso não vai colar. De você falar, o São Paulo, saiu o Crespo, vai chegar o Roger Machado porque o São Paulo vai conquistar um título. Pode acontecer no mata-mata? Pode. Mas é vender ilusão pro torcedor. Falta pés no chão. Vou fazer uma pergunta pra você, PA. Eu Falta pés no já chão. defendi isso há um tempo. São duas coisas. Primeiro, a gente cobra, e tô falando a gente como mídia, cobra muito. Como é que é? A diretoria tem que ir a público e falar que o São Paulo vai passar os próximos 3, 4 anos sem ganhar, que não tem condições, que vai... Quando o cara vai e fala isso, você manda o cara embora. Se assusta, né? Só que pra mim tem uma coisa pior, então eu quero que você comenta isso e mais uma. Tem uma coisa pior, que eu tenho falado isso pro PA. O Crespo foi um dos grandes pilares, eu tenho muita gratidão por ele, da queda da antiga diretoria. Sim. Muito. Sim. Porque ele foi a público, começou a bater, a torcida Você comprou sabe o por que berro. acontece isso? Só terminar, eu Mas quero te termina o ouvir. raciocínio. Aí é o seguinte, o que acontece? Os caras não viam a hora de mandar ele embora. Sabe por quê? Porque se os caras começarem a fazer a De coisa novo? do jeito, a torcida tava com o cara, a boleirada tá com o cara, boa parte assim não sei se ainda tá, mas na época tava. O que acontece? Se ele começar a ver isso, ele vai bater de novo. De novo, na mesma. Então, ele é um cara que ele é franco, ele fala o que tá acontecendo. E o que acontece? A galera no futebol não gosta disso. Não.
E, segundo, pô, ele bateu nos caras, será que ele não vai bater na gente? Primeira oportunidade, derrubaram o cara. Então, isso daí é um pouco de entendimento de futebol. E agora você pegou um cara com um perfil totalmente diferente. Cara pacífico, cara que não é de falar muito, cara que não sabe. Então, assim, tem também um pouco disso na demissão do Crespo. Não, e o clube se coloca numa posição para vender ilusão o tempo inteiro. É vender ilusão, ilusão. Parece umas coisas. Eu não quero comparar com a outra questão, mas, né? Tem muito Inevitável, disso. Pia, É, inevitável. tem muito disso que é vender esperança. O torcedor, ele é movido Sim. sempre por isso Ele também. quer ganhar. E outra, quer ele ganhar. vê o rival ganhando, cara, eu quero também. É, o Calma torcedor não quer realidade, né? Ó, o Então, Corinthians devendo 3 bilhões, ganhou uma Copa do Brasil porque eu não posso. é um problema Você meio entende? cultural. No Brasil, quando a gente lida com qualquer problema, Hum. a gente sempre quer jogar para debaixo do tapete. É uma tendência. Eu não sou assim, eu procuro trabalhar com a verdade, mas é assim. É no mundo corporativo é desse jeito, muitas vezes. O que é pior? Falar a verdade pro seu chefe, pro seu superior, ou empurrar para debaixo do tapete o problema? Muitas vezes as pessoas varrem para debaixo do tapete. Ninguém quer, e o chefe às vezes não quer ouvir a verdade também, ele acha aquilo ruim, ele quer ouvir coisas agradáveis. Então é uma dinâmica, é um problema cultural. E isso chega no futebol, da mesma forma. O chefe viu aquele filme Lei da Atração. Só me fale coisas boas para atrair coisas Isso, boas. é isso. Ou Aí é segredo. aquela pessoa articulada. Muitas vezes uma pessoa no mundo corporativo, aquela articulada, que sempre fala coisas agradáveis. Quem que sobe os steps do mundo corporativo? Exato. Tudo bem, eu não estou dizendo que é importante a comunicação, é importante você saber falar também de maneira agradável na comunicação. Tá aqui a pessoa que hoje vende um produto, né, de comunicação, mas tem hora que a verdade deveria ser ali vamos dizer, prioridade, né? Então hoje os clubes de futebol, muita coisa aí, eu não vou entrar nas outras áreas, mas no dia a dia se vende ilusão e a verdade não querem esconder, querem ocultar. A verdade é A essa. comunicação, Gerson, ela não precisa ser agressiva. Uhum. Mas eu sempre prezo que a comunicação seja verdadeira. Óbvio que sempre tem a hora, às vezes, pô, não, Tem hora que a verdade é ingrata também, claro. Você É, tem que saber a hora, claro, né, é claro. de colocar a verdade. Mas numa situação dessas, qual que é o temor da diretoria do São Paulo? Afastar o torcedor do estádio, alimentar uma esperança, Desmobilizar. Eu acho que esse foi o medo. ficar prorrogando Uhum. essa esperança. Uma hora o torcedor vai se cansar, ele não vai mais acreditar. mas se cansou faz tempo, né, cara? É que vem de vez em quando, porque assim, o São Paulo hoje, infelizmente, Gerson, para a gente que tem muito carinho pelo clube, o torcedor do São Paulo vive de, por exemplo, ganhar um clássico. Sim. Ganhar o clássico é a final pro São Paulo. Uhum. Quem viveu os anos 90, era legal ganhar o clássico, mas, cara, não era fundamental. O Muricy, por exemplo, 2006 a 2008, que o São Paulo foi campeão brasileiro, o São Paulo perdia muito clássico. Não é que o São Paulo ganhava muito clássico. Não, às vezes perdia. Mas não influenciava no resultado final, que era o quê? O título. Hoje o São Paulo se preocupa mais. Como ele sabe que ele não tem condições de ganhar grandes coisas, então ganhar do Corinthians ou do Palmeiras para ele é uma coisa assim, né? Isso, assim, espetacular. É um evento à parte ganhar do rival. É sempre bom, gostaria de ganhar sempre. Mas, cara, o objetivo número 1 do São Paulo numa temporada não pode ser eu vou ganhar do Corinthians 2 vezes e tá tudo certo, entendeu? Ou do Palmeiras. Porque o do Palmeiras sempre vai ser o quê? Hoje você olha, o Palmeiras, você pensa o quê? Título. Uhum. Vocês viram o faturamento, o lucro que o Palmeiras deu, mesmo fazendo todas as compras que fez? Sim. Eu quero ver o balanço do São Paulo. Eu não vi. Uhum. Estava viajando. E aí o Palmeiras é sempre muito criterioso quando solta. Isso é muito legal no Palmeiras, cara. É uma administração. Cara, eu tenho críticas à Leila, tenho críticas às vezes ao Abel, algumas coisas, mas eu admiro ambos, tá? Agora, eu não concordo 100%. Em alguns momentos, eu acho que o Abel e a Leila sofrem do mesmo problema. Uma certa arrogância quando vai falar do adversário e tal. Eu acho que isso às vezes incomoda, é desnecessário. Desdém Sabe, um às vezes pouco. parece que você quer pisar no Sim. pobre coitado. E não precisa, né? O Palmeiras hoje, quando ele olha para os rivais, cara, é triste que eu vou falar, tem de cobrar, mas ele olha com certo desenho mesmo. O Santos, Corinthians e São Paulo são pequenos hoje na proporção em relação ao propósito do Palmeiras e ao desses times. Esse time, se ganhar um Campeonato Paulista, ganha o ano. O Palmeiras não. O Palmeiras está focado, falo isso com alegria, não, mas é a realidade. O Palmeiras está focado nos grandes títulos, em brigar pela Libertadores, em ganhar o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, o Santos e o Corinthians só ganham no acaso esses campeonatos, porque não tem condição. E porque
toda a estrutura. Só que em alguns momentos o Abel e a Leila eles são arrogantes, eles são a palavra que você usou é perfeita para isso, PA. Desdenham um pouco do adversário, desdenha um pouco. Desqualifica o adversário. Não precisa disso. Não precisa, eu acho que não precisa. E eu acho que quando você tá muito acima, o melhor é você ser nobre, né? É uma palavra que pouca é utilizada hoje em dia. Dora. Muita gente cresce de patamar e esquece a nobreza, né? Então, por outro lado, tem muita reclamação também da torcida do Palmeiras. Aliás, fala um pouco do Principalmente- Palmeiras agora, né? Principalmente no ano passado, muita reclamação, porque o Palmeiras não conquistou o título brasileiro, aquela angústia, né, de título. Mas o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. O time não teve... ruim? Não tá ruim. Você é louco. Então, assim, também falta um pouco disso. Eu acho que a gente tá muito 880 no dia a dia, e não consegue mais, às vezes, pensar com a cabeça de cima, né? Pensa com a cabeça do fígado, como diz meu compadre, né? Eu vou traçar um paralelo. Para falar do Palmeiras, vou pegar uma frase do Crespo. O Crespo, ele, em determinado momento do Campeonato Paulista, ele pediu para os repórteres fazerem uma conta. Vem cá, o São Paulo dos últimos 10 anos. Aquela fala dele foi espetacular. 10 anos. Quantos títulos? 3. 3 títulos em 10 anos. Em um ano, o São Paulo joga 4 competições. Em 10 anos são 40. Exatamente. De 40 ganhou 3. Então o que é mais corriqueiro de acontecer com o São Paulo? Perder. Perder o título. Ganhar é uma exceção. Então, no caso do Palmeiras, o ano passado, ele foi uma exceção ao contrário. Porque as exceções, anteriormente, nos anos, né, que passaram, o Palmeiras chegava para ganhar. O que pegou pro torcedor palmeirense, aí, claro, né, tirando tudo, a parte de arrogância, essa parte de, eu preciso ganhar de qualquer forma, é o Palmeiras, normal. É que a quantidade de dinheiro que foi investido foi um dinheiro mais ou menos investido. Eu acho que não foram as peças que o Palmeiras precisava. E entra numa questão que eu acho que é do trabalho viciado. Não que o Abel não seja competente. Concordo com mas você. Concordo com vocês, do mundo corporativo, você Concordo sabe. com você. A equipe, ela tem que estar motivada. A equipe mesmo. Você precisa de um algo novo. E o futebol, eu tenho uma questão pra mim, que o futebol, um ano no futebol é como se fosse 2, 3 numa vida normal. Porque o futebol ele é muito intenso, você se vive o futebol a cada 3 dias, é torcida, é mídia, muita pressão. e você tá em time grande, a Desgaste pressão físico e emocional. e emocional. Extremo. Então, os 5 anos, 6 anos que o Abel tem no Palmeiras, cara, parece que são 10 numa vida corporativa. Então, Verdade, mano. precisa de algo novo. E eu acho que o Abel ele consegue se reinventar, porém, no ano passado, essa derrapada de perder o Campeonato Brasileiro, a gente lembra, o Palmeiras perdeu pro Mirassol, por exemplo, né? Na reta final, quando o Flamengo tava ali. Aliás, brigando com o começou Flamengo. ali o negócio da Começou ali aquela derrocada. O Palmeiras chegou na final de Libertadores pra não perder pro Flamengo. O Palmeiras não chegou pra jogar de igual pra igual com o Flamengo. Não deu um chute no gol. Mas A deixa eu escalação- falar uma pergunta, Gerson. Uhum. A gente tem 2 times muito fortes no Brasil hoje, que se Sim. destacam. Você vai Sim. ter de vez em quando o Botafogo, talvez Uhum. entre o Bahia nessa parada. Mas vamos ser sinceros, nos últimos 5, 6 anos é os 2. Eu acho que o ano passado o Palmeiras perdeu para o melhor time. Uhum. Acho que o ano passado o Flamengo era melhor que o Palmeiras. Hoje eu acho que até diminui essa diferença, porque o Palmeiras se reforçou muito bem. Por exemplo, o João Arias nesse jogo contra o Botafogo, ele mostrou a cara, os jogadores. Sim. Eu falado isso aqui, ó, agora o Palmeiras é um jogador, se não é um craque, é muito próximo de. Pra E, decidir. né? Jogador de 3 É um pontos. cara de muita qualidade. jogador da Presidente. Né, pode ser que ele Segundo o seja. Abel. Pode ser que seja jogador da Presidente, mas ele é muito bom jogador. Aí você tem o Tigrinho, que é bom jogador. O Flaco, que está numa O Flaco fase está numa fase espetacular. Então, o time do O Palmeiras. próprio Marlon Freitas, que caiu como uma Você é um luva no jogadorzaço. Palmeiras. Eu lembro quando eu brinquei com o PL, eu falei, porra, trocar o Pablo Maia pelo Marlon Freitas. Troca urgente, troca O ontem. pessoal do Botafogo tá pé da vida com Pô, ele. né? tá de brincadeira, né, cara? Assim, eles queriam trocar o Ferrarese, que eles levaram, e o Savarino, né, e o Marlon Freitas e o Pablo, e queriam dinheiro. O São Paulo tinha que ter arrumado essa troca. Esses caras arrumavam o São Paulo, literalmente. O Marlon Freitas de volante ali, brigando, imagina no lugar do Pablo. E a liderança do Marlon Porra, dentro de um campo. baita do Porque jogador. E o Savarino armando, mudava o time de São Paulo completamente, era outro cara. Então, Eu além ouvi de do um futebol. palmeirense que o Marlon é o Abel dentro de campo. E eu concordo cara, muito. Grande jogador, jogadorzaço de futebol, assim, jogador na posição, é muito bom jogador. Então, assim, arrumou o Palmeiras. O Palmeiras, pra mim, é mais forte que o ano passado. Só que o ano passado eu acho que o Flamengo era superior ao Palmeiras, né? O Flamengo criava mais, o Flamengo definia mais o jogo, tinha umas peças mais decisivas. Não, Então, você assim, vê, o Flamengo tem 2 times de alto nível. Exato. O Flamengo continuou muito forte.
bobagem o que aconteceu agora no começo do ano. Até uma bobagem ter mandado o Felipe Luiz embora, na minha ótica. Acho que o Flamengo deu ao máximo até dezembro. Rapaziada, tirou férias até março, velho. Até abril, março. Acabou. Isso aí é contra futebol. E vai acontecer o resto da vida. Aqui, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, assim, bobagem. Isso vai acontecer. Mas, talvez era uma mudança que a galera já queria fazer, aproveitou o momento e tirou o Felipe Luiz e contratou outro bom treinador. Também, diga-se de passagem, também é muito bom treinador. Então, o Flamengo, não é que o Flamengo trouxe uma porcaria, ele substituiu por um cara de alto nível. Não tenho dúvida que o Flamengo vai competir em alto nível também. Só que o Palmeiras, para mim, esse ano é mais forte do que o ano passado. Sem dúvida. Se é mais forte que o Palmeiras, que o Flamengo, eu não sei. Mas com certeza os dois times que vão estar aqui, ó. Cabeça a cabeça e dependendo aí de uma posição. Ah, pô, deu um azar, perdeu o Dependendo John Arias e o... Um detalhe, um pequeno momento pode sei lá, vai determinar vai ser jogar uma campeão. semifinal, a final, você perde o João Arias e o Tigrinho. Pronto, você já mudou muito o time. Eu acho o Flamengo que perde que o o- Arrascaeta, quer dizer, já muda demais. Eu acho que o que pegou pro torcedor palmeirense mais exigente é que nos confrontos diretos contra o Flamengo, né, o ano passado, tanto no Brasileirão quanto a decisão de uma Palmeiras não Libertadores da jogou. América, o Palmeiras não jogou. Você concorda que o Flamengo é melhor? Entendeu? É, Eu concordo. é o problema. Eu concordo, mas nessa, digamos, Real Madrid e Barcelona brasileiro, ou meio que brasileiro, Sim. o torcedor do Palmeiras ele não vai aceitar de novo que esse ano o Palmeiras fica atrás com as contratações, As pessoas com estão o time muito que tá reforçado. intolerantes. Exato. Mas assim, é aquilo que eu falo. Vem de cima para baixo. Esse desdém, essa questão É da isso. diretoria, É isso isso. acaba passando pro torcedor que o time dele é imbatível. Eu vou Que o falar time uma dele tem coisa. que ganhar todos os Bem jogos. E isso não vai acontecer. Eu vivi uma época, falando agora como torcedor, não como comunicador, como jornalista, como narrador. Eu vivi uma época que o meu time do coração estava ali nas alturas. Nunca tive esse sentimento de intolerância quando o time teve uma Uhum. queda normal, que é natural. Então eu não sei. Fica aqui uma reflexão para as pessoas também. Longe de eu querer ensinar as pessoas a torcer, mas eu acho que tá na hora também da galera dar uma segurada, né, cara? Não dá para ser assim, tão a ferro e fogo. As É coisas, visceral, né? O futebol acaba. Mas quando isso vem de Ah, dirigente. Mas eu usei um termo há 2 programas passados, né? Que é qual foi o mesmo termo? Vamos lembrar lá, né? Cara, sua Que frase foi muito boa. a frase foi tão boa e De a gente efeito. esqueceu, caramba. Frase de efeito. Vou achar essa Não, mas foi muito bem Pô, colocada. a insanidade no futebol é universal, É, né? Porque é o verdade. Piperno retratou uma situação aqui muito... Então, a insanidade, gente, torcer tem que ser uma coisa boa, ela jamais tem que ser uma coisa ruim. Bom, Mesmo na derrota, tá? E agora, vamos seguir aqui com o programa, com as pautas. Precisamos falar do outro grande jogo da rodada, né? Que é Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, na 8h30 verdade. da né, noite, Theo? naquele horário. Aliás, só um gostoso detalhe, hein? do domingo à Vamos noite. voltar uma coisa antes da gente ver. Porra, vocês me marcar o sábado, 9 horas da noite, o clássico São Paulo e Palmeiras. Ainda prefiro esse. É que a viu? torcida Pra do São, trabalhar. é que a torcida do São Paulo é realmente no Morumbi, eles vão e tal. Mas, pelo amor de Deus, amigo, sábado à noite, o jogo vai terminar 11 horas da noite, cara. Que Não, cara mas eu vou isso? falar. Menos ruim esse horário do sábado Do que que às domingo, 8h30 no do domingo. domingo. No domingo. Você começar a Mas, semana. assim, não dá, né, gente? Não Você dá, né, começar a O semana. produto mais premium que você tem no Campeonato Brasileiro são os clássicos. Você joga um horário desse, cara? Ah, sai fora, velho. Com todo respeito, tem muito jogo menor. Pô, esses jogos tinham que ser do domingo, 4 da tarde, ou se fosse no sábado, às 5 5, da sei tarde, lá. sim. Né, pra não cair Até no às mesmo 6 dia. é aceitável. Porra, mas Mas 9 horas da noite, 8h30. 8h30 Ah, não vai dá. se catar, cara. É um produto para catar. televisivo, né? Que eles estão mas- cada vez mais trazendo para televisão, porque é um ótimo horário, um sábado à noite para quem tá em casa, mas para quem vai pro estádio, para quem trabalha no O jogo é estádio. 4, 5 horas da tarde, você tá num bar com os amigos, você vai Sim. ver, você vai dar risada, você vai ver. 11 horas da noite, você vai fazer o 9 horas da noite. Se você não for pro estádio, você vai estar em casa Cara, dormindo, e ou você que você não vai dormir, E pra cara. trabalhar é domingo. bem Ah, difícil. terrível. E Pra outra, nós que e outra trabalhamos. Exato. né, vamos falar, o Morumbi é fácil de chegar? Se você tem carro, tudo bem. Se você não Melhorou tem carro, com o metrô. Hoje né? tá muito melhor, mas mesmo assim. mesmo mesmo saindo lá de 11h30 E- da noite, E cara. mesmo na duro. Neoquímica Arena também. Aí é terrível. né? Se o mesmo- Morumbi já não é a melhor localização, a Neoquímica então é Ô, terrível. Marcelo, falando especificamente do jogo, o Corinthians teve mais um empate, né, contra o Chapecoense lá em Chapecó, jogo que inclusive eu transmiti lá pela Litoral News, e o Dorival poupou alguns jogadores, o Flamengo uma hora antes, né, enfrentou o Remo, conseguiu uma bela vitória 3-0, o Flamengo não poupou, o Corinthians teve alguns jogadores, principalmente a defesa do Corinthians, poupada. O Dorival depois deu as explicações na coletiva que tinha risco de lesão, jogadores que estavam sentindo desconforto, né, segundo as palavras dele.
Assim, o Corinthians carrega nesse retrospecto recente a vitória na final da Supercopa do Rei, mas o Flamengo é muito favorito, eu acho. O Corinthians realmente não está numa fase. Agora, seria importante para a continuidade do Dorival. Eu não sou a favor de uma demissão do Dorival, mesmo que o Flamengo vença, porque até a gente tem um entendimento que o Flamengo é superior. Porra, você perder do Flamengo e você demitir o treinador, pelo amor de Deus. Mas está aquele zum ontem, nessa quinta-feira, no pré-jogo de Chapecoense e Corinthians, era o assunto, né? E o Dorival acabou falando sobre isso na coletiva, né? Ele falou, eu estou fazendo o meu melhor, mas se a diretoria entender que o meu melhor não está sendo suficiente nessa hora, eu sei o meu caminho de casa. Ele usou até essa expressão. Então, assim, o dilema do futebol brasileiro, onde uma sequência de trabalho sempre é quebrada. Eu vejo que o Corinthians está passando realmente por um momento difícil. Eu lembro que o Corinthians também, assim como o próprio Flamengo, o Vasco, foram os times que terminaram a temporada anterior bem depois, quase na véspera do Natal, praticamente. E você passa por essa transição que não teve a pré-temporada, mas teve os 11 dias, né? O Corinthians teve os 11 dias da semifinal do Campeonato Paulista para o jogo contra o Coritiba, que por sinal também eu transmiti lá na Neoquímica Arena. Mas é um espaço ali, uma lacuna que tem no calendário, mas você já não teve a pré-temporada lá antes. Então não dá para condenar o trabalho do Dorival. Eu acho, para variar, mais uma injustiça do nosso futebol. Eu vou deixar o Gerson falar, porque você sabe quanto me irrita isso, né, cara? Eu acho o Dorival um dos grandes treinadores de futebol brasileiro. Tira leite de pedra, porque eu acho o time do Corinthians titular, com todo mundo. Os 11 nota 7, competitivo, vai. E quando você vai pro elenco, passa a ser um nota 5. Então, assim, ele tirou leite de pedra. Não dá para exigir demais desse time. Tem que ser poupado para jogar realmente em momentos decisivos. Esse jogo contra o Flamengo, para mim, o Flamengo é muito favorito, como disse o PA. Agora, isso não significa que com certeza vai ganhar. E aí eu pergunto para ti, Gerson, pro possível escalação do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Paquetá, um deles vai ser, pode ser que seja poupado o Arrascaeta, apesar que eu acho difícil. Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Olha esse time, bicho. Aí vou te falar, você olha o elenco do Corinthians, você olha os problemas do Corinthians, dá pra você perder um jogo desse e achar que o treinador é o culpado? Não, esse não será o ponto final que eu acho de um planejamento ruim do Corinthians. Vamos pegar a semana do Corinthians? Vamos trazer um pouquinho, abrir essa janela. A semana do Corinthians começa no jogo clássico contra o Santos. É um clássico. Porém, é o Santos. A gente sabe a situação que o Santos está. O Corinthians sai na frente, toma um gol numa falha, né? Num contra-ataque, daquela maneira como foi. E dali, zerou. Um jogo tremendamente horrível, o que foi o segundo tempo de Santos e Corinthians. Anteriormente, o Corinthians já vinha de uma derrota em casa pro Coritiba. Então, se você pega o planejamento, não tá no seu planejamento perder os 3 pontos pro Coritiba em casa. Não, isso sim. Certo? Com certeza. No seu outro planejamento é um clássico. Fora de casa, porém, é o Santos e pela tua situação, o empate não ficou tão ruim. Eu acho que é o resultado esperado. É o resultado esperado. Porém, quando você pega essa semana e abre até o jogo contra o Flamengo, qual que é o jogo mais ganhável? É o jogo contra a Chapecoense. Sem dúvida. E você vai e me poupa os jogadores contra a Chapecoense pra tentar ganhar do Flamengo? É claro que ganhar do Flamengo e pra data FIFA, ganhando do Flamengo... Não poupou, peraí, ele não poupou por causa de... vou poupar visando o jogo do Flamengo. O Dorival explicou. Entendo. Eles tinham risco de lesão e alguns desses atletas estavam sentindo desconforto. Antes do jogo da Chapecoense. O Dorival explicou muito bem. Para esse jogo contra a Chapecoense. Mas é esse ponto que eu quero chegar. O planejamento semanal do Corinthians. Você não pode colocar tudo no jogo contra o Flamengo. Eu não posso chegar e falar, é o ponto final. Se eu ganho do Flamengo, ok. Se eu não ganho, até treinador eu vou demitir. Não pode ser o jogo contra o Flamengo o ponto final dessa história. Exato. Que é o que vai acontecer. Concordo plenamente com você. Se o Corinthians perde esse jogo, que é o mais provável de acontecer, mesmo jogando em casa, o Corinthians perdeu pro Coritiba, não pode perder pro Flamengo, que é o mais provável que aconteça, vai passar 10 dias a pressão em cima do Dorival. Pressão de dirigente, né, de conselheiro e principalmente da torcida. Porque o Corinthians vai ter perdido um jogo pro Flamengo. E você não pode fazer um planejamento em cima do jogo contra o Flamengo. Essa é a minha questão. Eu acho que se tinha alguma coisa pra esticar, era esse jogo contra a Chapecoense. O Memphis, o Yuri. Cara,
A gente precisa dos 3 pontos. É, o Porque Yuri se você jogou, não. né? O Yuri acabou jogando, né? Mas se você não tem os 3 pontos contra o Flamengo, que já é, digamos que, garantido, você pelo menos já tem os 3 contra a Chapecoense. O problema é que não. Agora, numa semana, que você tinha a possibilidade de fazer pelo menos 4 pontos, você tem 2. E tem um clássico contra o Flamengo. Complexo. É essa a questão de planejamento. O Dorival explicou que realmente os jogadores estavam sentindo desconforto e que não tinha condições de jogo para enfrentar a Chapecoense, por isso que eles foram guardados, né? E estarão à disposição contra o Flamengo, por exemplo. Não se sabe, porque ele falou saberemos. também, ele falou, pode ser que chegue lá domingo e eu tenha porque, né, tudo é feito análise hoje, né? E pode ser que aqueles e outros não tenham condição de jogo. Então tem tudo isso, esse é o X da questão. E a história Essa do é a grande cobertor dor de curto, né, cabeça. PA? É o cobertor curto, elenco curto. Assim, Bom, o Corinthians só tem o de atacante de referência que resolve os problemas ofensivos do Corinthians hoje, só o Yuri Alberto. Então. O Guinegão caiu de rendimento. O Memphis, na posição do Yuri Alberto, não funcionou. Não rendeu. Ele também tem as questões dele. O Dorival acabou falando que ele tem um problema no joelho, que ele também precisa ser poupado. Ele também está visando ir para a Copa do Mundo pela seleção holandesa. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E olha o pepino para o Dorival administrar todas essas questões. Então o Corinthians fica numa situação refém dos problemas que estão acontecendo e assim, quem paga a conta, ou quem sempre leva a culpa é o técnico. Falando em técnico, eu quero só fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte, um grande treinador que ganhou muito, dirigiu o Flamengo, dirigiu o Corinthians, dirigiu o Palmeiras também, o Vanderlei Luxemburgo está internado na UTI e acabou de sair um quadro dele dizendo que é estável, sem grandes motivos para preocupação, mas ele foi internado num momento então. foi bem complicado. Cara, o Vanderlei, assim, há quem goste, há quem não goste, mas eu sempre respeito conquista e ele conquistou tudo que ele podia conquistar e com uma coisa que eu gosto do Vanderlei, o time do Vanderlei jogava a bola. O Vanderlei nunca foi o cara de jogar por uma bola, ele era um cara que ele inventava um jogo bonito, um jogo que era gostoso de assistir. Então assim, o Vanderlei, não sei se ele ainda tem... Eu vi agora que ele vai sair para candidato para eleição, enfim, mas independentemente disso, eu sempre achei o Vanderlei um grande treinador. Se ele já não está mais apto a trabalhar, é uma outra história, mas historicamente o Vanderlei é um dos melhores treinadores brasileiros que eu vi jogar, tanto que ele dirigiu o Real Madrid. E ele estava participando das transmissões da Record, né? Sim. Como bancada ali de comentaristas no pós-jogo. Vamos desejar força aí pro Vanderlei. E outra, não é só folclore, né? Ele, concordo com o Marcelo, o Vanderlei, para mim, ele foi um dos melhores, digamos, treinadores no quesito estudar adversário, cara. Ele foi visionário na época. Exato, eu nunca vi um técnico tão bem assim na leitura de jogo, sabe? Ele pegava no meio do jogo ali, ele via, ele tirava aquele jogador, punha aquele outro, e aquele cara resolvia, aquele cara fazia alguma jogada, assim, era algo impressionante e à frente do tempo, né? E como disse o Marcelo, o cara treinou o Real Madrid, gente. Não é pra pouco. O Real Madrid, os caras vieram buscar um treinador brasileiro, gente. E não deu certo na seleção por aquelas coisas do futebol, porque ele mereceu estar ali na seleção, por tudo que ele vinha fazendo nos clubes, e só que às vezes, né, às vezes o profissional é excelente, tá tudo certo, mas chega lá na hora, não dá certo. E já disse que tem um sonho, né, de treinar o São Paulo. Já falou isso. Falou várias vezes. Não sei se isso será acontecer. Vamos falar do Santos Futebol Clube? Bora. Acho que tem uma mudança muito importante no Santos, que é a demissão do Vojvoda, que vai gerar uma boa receita para o Vojvoda e um desfalque financeiro no Santos. Para mim, técnico do Santos. Para mim, vou ser sincero, uma grande frustração e decepção, porque eu achava... Quando o Santos falou que ia trazer o Vojvoda, a gente, porra, que contratação assertiva. Esse cara precisava, era você e o Luiz Ademar na época. A gente elogiou tanto a contratação do Vojvoda e, infelizmente, ele não soube fazer o Santos jogar bola, né? Aí, o time é ruim e tal. Tudo bem, mas eu não gostei da evolução do time com ele. Sendo bem honesto com vocês, não é que o Santos jogava a bola e a bola não entrava. Não, o Santos não jogou com ele. Basicamente é isso. Então eu não acho absurda. Eu geralmente não fico defendendo a demissão do treinador, mas eu não achei absurda a decisão do Santos. E ele veio para um estilo bem diferente do que ele adotava lá no Fortaleza. Primeira coisa. Segundo, nesse novo modelo do Vojvoda,
um time muito vulnerável defensivamente. Muito. Todas as vezes. Absurdamente. Todas, era demasiado, né? Assim, desculpa, a exposição do Santos em relação à defesa. É bem verdade que também falta um pouco de material humano ali no Santos, os volantes não estão... os volantes que esperávamos, né? Estarem em boa fase não estão. A zaga do Santos, acho que eu não preciso estender muito, né? Enfim, o Santos também tem um problema de material humano. Mas realmente é um time que não tinha essas compensações. Apesar das deficiências, o time também não conseguia produzir. Foi realmente uma decepção e acho que o Santos fez por bem desligá-lo. Ele fica na conta do Vojvoda um péssimo trabalho no Fortaleza no último ano dele. Concordo E agora com você. mais no Santos. É isso. E aí, por outro lado, eu acho que o Santos acerta muito em trazer o Cuca. Para mim, o Cuca é um dos melhores treinadores do Brasil dos últimos 20 anos. Ele entra ali junto com o Dorival, com essa turma, um cara muito vencedor, né? Muito vencedor, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vários títulos aí, Libertadores, né? Então, assim, é um cara muito vencedor, estava afastado por um problema. Não vou entrar nessa discussão aqui, senão o programa acaba virando só um programa dessas polêmicas fora. Então, assim, não vou entrar nesse. Acho que o Cuca é um excelente. Para mim também treinador. já está resolvida a questão. Uma grande contratação do Santos. Eu acho que é um treinador que tem muito. E outra, tem o DNA do Santos. Ele já trabalhou lá e foi bem. Jogou lá. É um cara que se deu bem. Acho que o Santos foi assertivo nessa contratação. Assim como o Vojvoda, eu não posso vir aqui e falar, pô, um absurdo. Não. Eu acho que o Santos fez bem na contratação do Vojvoda. Não deu certo. Agora eu concordo que eu acho que o Santos faz uma ótima escolha na contratação do Cuca. Sem dúvida. Quer E, falar do Cuca? assim, sobre o Vojvoda ainda, vocês lembram que naquela época do Vojvoda, né, no Fortaleza, quando demitiu algum técnico no eixo Rio-São Paulo... Ele era o primeiro nome. Era o primeiro nome. Não, vamos atrás do Vojvoda, é Juan Pablo Vojvoda. E ele fez um trabalho excelente, tanto é que ele é considerado, né, ele superou o Rogério Ceni no Fortaleza, por exemplo. Vamos ponderar que o trabalho dele também foi a longo prazo, lá no Fortaleza. Prazo, e que no último ano, como você bem ponderou, foi completamente desmontado aquele elenco e aquele trabalho que ele tinha. E aí trouxe Davi Luiz, Davidson, algo nada a ver com aquilo que era o trabalho do Vojvoda até então. Assim, aí eu vou ter que trazer uma frase do Crespo de novo. As frases de efeito do Crespo são boas, né? O Crespo falou que ele era o piloto, né? E que a equipe de Fórmula 1 montava o carro e ele entrava no carro para dirigir. Quando o Vojvoda ele chega no Santos, é uma equipe, né, de primeira linha, óbvio, né? Dessa Fórmula 1 que é o futebol brasileiro. Eu acho que faltou para ele também, não sei se staff, alguma coisa, da forma de entender o que é um time que fora do eixo que ele estava lá no Fortaleza. Com certeza. Concordo plenamente com você. O DNA do Santos, qual que é o DNA do Santos? Assim, a gente sempre fala, né? O Corinthians é o time da raça, o ofensivo, o time... Né? O corintiano, ele gosta de ganhar, cara. Time do improviso. O corintiano, ele prefere ganhar de 1-0 com gol de bumbum no último lance do que golear. Modo sofrimento. Né? O São Paulo é raça. O São Paulo tem o deus da raça. Né? O torcedor São Paulo não tem essa de se o cara demonstra raça, ele dá carrinho na lateral, pra ele já tá suficiente. O DNA do Santos é jogar pra frente. Então eu acho que faltou, não sei se da parte do Santos ou da parte mas dele. Mas sabe que ele tentou fazer isso, né? Então, mas só aí que tá. Aí que tá. Ele não sabe. Chega no momento que o cara começa a defender o emprego, o PA. Ele não começa mais a pensar nas ideias dele. Então, chegou, eu preciso jogar pra frente ou vou me resguardar em um time que quase caiu. Não, o que eu vou fazer? Então ele se perdeu na questão do DNA do time, do elenco que ele tinha e do carro que ele tinha pra dirigir. Então faltou isso pro Vojvoda, de ele implementar a ideia dele e falar, essa é a minha ideia de time, eu preciso disso, disso e disso. Se não tiver isso, eu vou dirigir o carro conforme me entregaram aqui. E eu acho que é aí que ele se perdeu. Então, a gente não tem como avaliar o trabalho do Vojvoda. Como é que foi o trabalho do Vojvoda no Santos? A gente não sabe. Era um time ofensivo, um time defensivo, era um time desequilibrado, era um carro desbalanceado. Muito bem colocado. A chegada do Muito Cuca... bem colocado. É como se fosse um piloto de uma equipe média, um engenheiro da equipe Sim. média, da Fórmula 1. nada. E aí foi pra Ferrari, aí a coisa na Ferrari é diferente. Exato. Na Mercedes, na Red Bull, e ali ele não soube se encaixar. E eu acho que o cavalo selado, né? Passou muitas vezes e ele acabou não pegando. Numa fase melhor que ele tava lá. Mas eu acho que ele ainda vai ter mercado. No Brasil, principalmente, ele ainda vai ter mercado. Em relação ao Cuca, concordo com você, um dos melhores técnicos, né? A única questão que eu tenho com o Cuca é a questão do trabalho dele ser trabalho de 6 meses. Do nada ele, sei lá, a filha, o genro, eu tô com um problema particular, vou pegar o boné e vou embora.
Ele dá esse tipo de apagões assim. Olha, ele vai ficar até dezembro no Pelo menos. Acho que é isso, né? Pelo menos. Ele tem chance de arrumar um pouco a casa no Santos. Em 6 meses. É o que também, uma questão que persegue o Dorival, né? O Dorival ele pega o Flamengo, em 6 meses ele é campeão da Copa do Brasil, por exemplo, né? E de Libertadores. Ele vem pro São Paulo, pega o São Paulo em 8 meses, campeão da Copa do Brasil. Com o Corinthians a mesma coisa. Então, assim, pensando nesse curto, médio prazo, o Cuca é o nome ideal. É um cara com estofo. É um cara que vai segurar nas entrevistas, não vai expor jogador, não vai expor diretoria e, com tempo de trabalho, ele vai implementar a ideia. Nossa, a gente vai fazendo tudo do nosso jeitinho, ganhando pontinho por pontinho. Eu lembro de uma vez do Cuca no Goiás, quando ele retorna pro Goiás, depois de ter passado aqui pro São Paulo, que ele falou, a gente precisa parar de perder. Parar de perder. Não, vamos ganhar? Vamos. Mas primeiro o que precisa? Estancar a sangria. Estancou aqui, depois a gente vai pensar em alguma coisa. Eu acho que é isso que ele vai fazer no Santos. Vai ser não tomar gol, fechar a casinha, mesmo entendendo o DNA ofensivo do Santos, vai jogar no Cuca-Ball. E pro torcedor santista, nessa atual situação, Pelo amor de é perfeito, é o que precisa. O Santos precisa parar de perder pontos, né? Já tá empatando, né? Pelo menos. Mas parar de perder pontos nesse momento para depois buscar alguma coisa. Muito bem colocado, Gerson. Então, poxa, batemos aí 1h04 de programa. Vamos finalizar o programa. Acho que foi muito bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pela participação. Deixa seu recado Rapidinho, final. só pra falar de Libertadores, tem algum grupo aí mais enroscado? O do Cruzeiro, né? Boca Juniors? Sem dúvida. A gente sempre fica procurando o tal do Universidade grupo da morte, Católica né? e Barcelona de Guayaquil. Mas eu acho que aqui na Sul-América, né? Como disse lá o Alejandro Domingos ontem, tem as peculiaridades da questão de altitude, de logística. Não é fácil ir para Venezuela, não é fácil você subir na altitude da Bolívia ou de Cusco, por exemplo. Então, assim... Nada é fácil, mas no final, a final é brasileira. Todo ano tem um brasileiro ou nas dois. coincidências, o Flamengo vai estar na fase de grupos com o Estudiantes, né? Que foi um jogo duríssimo, né? No Time bom, na edição passada. E o Palmeiras de vai novo pegar com o Cerro de novo Porteño. o Cerro Porteño. É todo ano. E qual é o outro? É o Sport Cristal. Sport Cristal, né? também E o Júnior jogou ano Barranquilha passado. foi o... O Palmeiras, ele dá uma... Ele, assim, Até nisso o Palmeiras... a competente energia do ele é. Palmeiras é boa. Mas Até no ele dá uma sorteio. sorte nos sorteios também absurdos, né? E assim, ele confirma depois, né? Ele goleia todo mundo. O Palmeiras claro. tá aí batendo há 4 anos, pelo menos a primeira ou segunda melhor campanha. Aí decide tudo em casa, né? Até a semifinal, por exemplo. Isso é uma vantagem. É outro ano que vocês vão ter que torcer contra o Palmeiras, porque ele vai ser muito difícil ser batido Vai. na Libertadores, os rivais. Grande Paulo Arnaldo, Obrigado, considerações Marcelo. finais suas, depois do Gerson aí. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui no Palpitecast, falando aí dos assuntos de futebol que a gente mais gosta. Estarei no Clássico Choque Rei, lá no Morumbis, nesse sábado. Então, você que está aí nos acompanhando no Palpitecast, por favor, vai lá na transmissão da Litoral News, vem acompanhar a transmissão lá comigo. Estarei com o Pedro Chene, que também tá em vias de vir aqui, viu? Veio o Anderson, né? Pai dele. Pai. Agora vai vir o filho, numa próxima oportunidade. se Muito Deus quiser. bom, E é um muito- prazer receber o Boa. Gerson, grande repórter. Espero em breve trabalhar contigo de novo. Com hein? toda certeza. Lá no Paulo, estádio. agradeço você, Marcelo. Bom demais, né? Parece que passou 1 hora. É muito bom, muito assunto bom para falar também Sem nessa dúvida. sexta-feira. Deixa aí então pro pessoal seguir lá, Gerson Ferreira X, né? Ferreira 10 aí no algarismo romano. Segue lá e o pessoal também pode seguir Tricolor ao Quadrado, é o canal aí pra gente falar e debater também sobre futebol. Tricolor ao quadrado. Abraço Ai, pro Renan Anselmo. Tricolor ao Quadrado, é eu e mais um, então a gente levando o São Paulo aí. muito bom. Ai, Segunda que potência. saudade de ver o São Paulo grande e forte, ao quadrado assim. Não aguento mais essa fase do São Paulo, gente, tá difícil. Bom Mas, demais. pessoal, PA, aliás, hoje é o PA que vai falar dos haters. PA, o que o pessoal tem que fazer? Mande mensagem pra ele. Ele voltou. Foi lá pra Ilha Bela. Agora é hora de arrebentar o Marcelo aí, ó. Um abraço, Marcelão. Eu te amo, meu hater. Gostou desse podcast? Curta, compartilha, se inscreve no canal. Fala mal de mim, fala bem do Gerson e do PA e principalmente do nosso grande comandante e piloto Pedro Lima, o homem da Não operação. queremos ver Marcelo Santoro. Não, a Paulista não merece essa cena de sunga preta. Um abraço, Marcelo. Aposta feita. Abraço, gente. Abraço, Bom final de valeu. semana. Fui, valeu.